Oi, Fabi, tudo bem? Tudo, e você, como vai? Tudo Que certinho. Um prazer bom, estar que aqui com bom. você. Um prazer ter você aqui também. Tá todo mundo aqui mandando um monte de acenos e um monte de oizinho para nós. Tá uma delícia, a energia tá bem boa. Maravilhoso, né? Gostamos disso, né, Fabi? Buscamos Sim, isso no nosso dia a dia. sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é a Ju Linhares, a Júlia Linhares, uma terapeuta de cuidado essencial espetacular, uma pessoa linda por dentro e por fora. E é com ela que eu vou bater um bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo hoje que eu vou dar que a gente vai conversar sobre como que os florais e os óleos essenciais podem nos ajudar, né, Júlia? Porque a gente tem percebido quanto as pessoas hoje têm necessidades, né? A necessidade de ter apoio. Nós, né? Vamos nos incluir nisso, né? O quanto a gente Exatamente. precisa de pessoas hoje para estar por perto, o quanto a gente precisa de pessoas hoje que nos auxiliem. As questões emocionais hoje elas estão muito exacerbadas. Então a gente precisa encontrar recursos que ajudem, né? Que possa nos ajudar nesses processos. E existem recursos naturais que nos ajudam, existem processos que podem nos ajudar, e dentro da formação de terapeuta de cuidado essencial, a Ju pode acompanhar um pouquinho isso e saber. Ela já atendia, já trabalhava como terapeuta e veio como complemento, né, à formação. Então, ela vai contar um pouquinho para vocês. Eu não vou contar muita coisa para que ela possa trazer isso para vocês. Então, essa é a Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda para a gente conversar e bater um papo bem gostoso hoje. Então, se fale um pouquinho de você e a gente inicia o nosso bate-papo. Claro. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Fabi. Você sabe, né, que essa formação foi um presente. Eu sinto que eu entrei com uma expectativa de ganhar ferramentas para mim e isso transbordou de uma forma assim absurda, né? Então, me chamo Júlia, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou comunicóloga, profissional de marketing digital e meu caminhar nos últimos anos, né? A vida foi me levando para o lado dos óleos essenciais, dos florais de bar. Né? Floral de bar eu faço uso desde a minha infância. Minha mãe sempre foi muito fã dos florais, então é uma ferramenta que eu sempre tive como apoio e já conhecia. Né? E em 2015 eu passei por um processo de desenvolvimento humano com a Cris, né? Que foi minha coach. E ela usou pelas primeiras vezes os óleos essenciais, porque até então eu tinha óleo essencial, mas era aquela coisa para deixar um cheirinho gostoso na casa, não tinha nenhum objetivo, né? E quando eu Não era vi, visto como terapêutico, né, Júlia? não, era mais uma coisinha assim gostosa para deixar a casa mais aconchegante, vamos dizer assim, Claro. né? E naquele momento, quando ela usou o óleo essencial junto com o floral de bar, naquele processo, uma mágica aconteceu, porque eu vi os ganhos, né, que eu tive naquele processo. E foi ali que eu comecei a me apaixonar pelos óleos essenciais mais a fundo. Né? E acabou que nos últimos anos, por conta de uma doença autoimune que eu desenvolvi, eu tive muito suporte dos óleos essenciais, comecei a estudar, me aprofundar, isso foi transbordando aos pouquinhos, primeiro para meus filhos, depois foi passando para o meu marido, depois para meus amigos e familiares que vinham na minha casa, porque eu sempre tinha um óleo essencial, sempre falava de alguma coisa para poder ajudar, né? Uhum. E aos poucos as pessoas começaram a me ver com uma certa referência no assunto e foi uma coisa muito natural, Fabi. Uma coisa foi puxando a outra e eu comecei a sentir falta de ferramentas, né, para ajudar mais as pessoas. E aí Claro. quando justamente você e a Cris criaram o curso Terapeuta do Cuidado Essencial, eu pensei, nossa, que perfeito, porque está juntando essas duas ferramentas que eu acredito na potência delas, né? E eu vou poder aprender mais, vou poder estudar mais a fundo e ajudar ainda mais as pessoas que me procuram, né? Sim. Então foi um processo assim incrível e a gente entra na formação achando que vai arrumar ferramentas para ajudar os outros e no final a gente vê a transformação que acontece com a gente, né, Fabi? E com Claro, as sim. pessoas que estão assim à nossa volta.
Aham, sim. É o primeiro processo, né, Júlia? Quando a gente começa a se disponibilizar para esse mundo terapêutico, o primeiro processo acontece aqui dentro, porque o trabalho todo, o trabalho terapêutico, ele é um trabalho de autoconhecimento. Então, você Exatamente. acaba se trabalhando primeiro e junto com os pacientes. Isso para mim é muito claro, né? Você também sabe disso. A gente, quando atende, a gente se trabalha ao mesmo tempo. Então, o nosso Exatamente. processo acontece em primeiro lugar. Primeiro a gente se olha, a gente se observa, a gente se entende, aí a gente começa a observar que os recursos ajudam, dá mais segurança para o atendimento, para fazer uma indicação, para fazer fazer uma orientação, e aí sim, para que a gente possa dizer, não, agora eu estou pronta, né? Então vem que eu vou poder te ajudar de alguma forma. Então, esse processo ele é bem natural e bem normal acontecer. Que primeiro parte daqui para fora, né? Então, o trabalho que a gente se faz como terapeuta é muito intenso. Um trabalho Exatamente. E vai além do livro, né, Fabi? Porque sim, o livro é muito importante, o livro nos dá ferramenta, né? Porque ele vai ajudar a gente a se guiar, né? Mas o livro, ele não olha para o indivíduo, né, que está na nossa frente. Né? Então, e nós somos indivíduos únicos, então uma coisa que funciona para mim, você pode ter a mesma questão e pode não funcionar para você, né? E eu acho que a grande riqueza e o olhar do terapeuta é justamente olhar para as pessoas como indivíduos únicos, né? E vocês frisam muito isso na formação, né? Eu lembro que logo na primeira aula, quando vocês leram o que era a missão do terapeuta de cuidado essencial. Aquilo impactou tanto. Eu passei a semana pensativa naquilo. Sim. Eu achei de uma lindeza, de uma pureza, sabe? O servir ao outro, mas também o olhar para a gente, né? Para a gente poder servir ao outro, a gente também tem que olhar para dentro da gente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que procurar se entender, né? Porque muitas vezes a gente acha que o cuidar do outro é a melhor coisa que a gente faz, mas esquecendo da gente. E a gente também não pode esquecer, principalmente nós terapeutas, né? Sim. Então, todo terapeuta precisa de um terapeuta, a gente precisa se trabalhar e ser trabalhado, né? Então, é importante que isso aconteça. E o olhar do terapeuta, ele tem que ser um olhar que eu sempre falo, que é o olhar além dos olhos, né? Então, não é só o olhar do externo, é o olhar além do que está mostrando. E esse cuidado é o cuidado que precisa existir, né? Então, é um trabalho muito lindo que acontece. Os óleos essenciais e os florais, eles trazem essa clareza, esse entendimento. É como um abraço, né? Eu digo que são recursos que são um abraço na vida da gente, né? Exatamente. E uma coisa que ainda aflorou ainda mais durante a terapia, né? A terapia não, desculpa. O curso de formação que é uma terapia. Que é uma terapia, né? É uma grande terapia em grupo, né? Porque a gente realmente se doava, né? Era uma coisa muito bonita, era muito emocionante. Cada sábado a gente saía de lá transbordando, né? Claro. Eram encontros muito gostosos, né? Mas eu acho que um dos grandes ganhos que eu tive com a formação, né? Foi justamente esse olhar para dentro, conseguir analisar as minhas emoções, conseguir parar para prestar atenção nas minhas emoções, né? Porque aí a gente pode até dar uma rebobinada, né? A grande maioria das pessoas da nossa geração, elas não foram ensinadas a inteligência emocional, a lidar com as nossas emoções, né? Eu não fui ensinada a lidar com as nossas emoções. Meus pais fizeram os melhores que eles podiam, os meus professores na época fizeram os melhores que eles podiam, mas eu não fui ensinada. Então, para mim, ter inteligência emocional era engole o que você está sentindo, faz a melhor cara de paisagem que você puder e tá tudo certo. Sim. Né? É verdade. E isso para mim era uma panela de pressão, porque eu fazia, né? Eu tinha muita dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, de falar sobre as coisas que me incomodavam, para não incomodar o outro, né? Só que em algum momento essa panela de pressão ela explodia, né? E aí explodia nunca da melhor forma. Claro, né? Sim. E aí entender como as emoções negativas elas acontecem, né? Que foi grande parte do nosso curso. Entender que nós somos seres energéticos, além do corpo físico, do corpo, o corpo mental, emocional.
Entender tudo isso, essa compreensão do todo, foi assim, foi um ganho de consciência muito grande, sabe? Claro. E entender que se a gente acorda com uma sensação esquisita ao longo de manhã, porque sonhou com alguma coisa esquisita, ou porque assim que acordou lembrou de alguma coisa que desestabilizou a gente sabe, a gente começa a ter a plena consciência, tá bom, eu não sou essa emoção, tá tudo certo, tentar entender o que aconteceu comigo para estar gerando esse desconforto, porque tá tudo certo. E aí, assim, quando a gente fala em emoção negativa, não é porque ela é certa ou porque ela é errada, é só porque a gente tem que dar um nome, né? E tá tudo bem sentir essas emoções negativas, né? E isso foi muito importante para mim entender isso, porque até então eu achava que era feio, né? É feio você sentir raiva, é feio você ficar frustrada, é feio você se sentir inadequada. Isso. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que suprimir aquilo. Não podia falar que eu tava com raiva, não podia falar que eu tava, né? E ter esse ganho de consciência, né? De que não, tá tudo certo. Então, vamos entender qual foi o gatilho disso. Como a gente pode transformar isso, né? E aí você percebe que você não é a reação daquela emoção, né? Você começa a dar um passo atrás e fala, opa, tudo bem, entendi o que acontecia aqui, eu não vou me expressar agora, eu vou me expressar em outro momento, ou eu vou parar um pouquinho para ver como eu vou me expressar, né? Isso. Então, assim, esse ganho de consciência que a gente tem no curso é incrível, sabe? E aprender as ferramentas de como a gente consegue transformar a nossa vibração, né? Tudo bem, você sentiu isso, entendeu o motivo, tá tudo certo, e agora, né? Você vai continuar, como é que você escolhe continuar o seu dia? Isso, perfeito. Né? E aí justamente usar os óleos essenciais e os florais com essa inteligência para ajudar nessa transformação, né, Fabi? Sem dúvida. E aprender, né, Júlia, a identificar o que é que está sentindo. Porque muitas pessoas sentem, mas como não tem o hábito do autoconhecimento e da percepção, não sabem do que se trata. Então eu preciso parar, como você falou, a gente, né, no curso a gente falava assim, acorda, percebe o que você está sentindo, usa a técnica do caderninho, né, de escrever as suas emoções. Vou pegar o meu. Porque você precisa colocar isso no papel, precisa escrever. Às vezes a pessoa, não, mas eu sei o que é. Não, mas escreve aí o que você está sentindo. Coloca a tua sensação, o teu diário das emoções. Exatamente. É importante que a gente faça esse diário das emoções. Fabi, isso daqui é transformador. É transformador. Sim. É verdade. É impressionante. Verdade. É impressionante. E a gente não dá valor, né, Júlia? Não dá valor. Não dá valor. Mas eu não tenho tempo. Muitas pessoas falam, né? Mas eu não tenho tempo. Não vou poder parar para escrever. Não, você não tem que parar o tempo inteiro, né? Você vai no período da manhã, se você tiver o teu tempinho. E tem que ter. Precisa dar um tempo. E, gente, não leva 2 minutos. Se você for parar para fazer de manhã e de noite, que era o que eu faço, né? O que eu costumo fazer, você leva 2 minutos de manhã e 2 minutos à noite. Isso. Só para parar para se perceber, né? Acordou, coloca aí o que você está sentindo. Tem um lugar para você escrever. Ah, eu não gosto de escrever, né? Não gosto. Faz notas no celular, enfim, grava um áudio. O escrever é muito bom. Você vai ter o registro. Eu também acho. Além de ter o registro, quando você tira da sua cabeça e escreve no papel. Parece que toma mais consciência, toma mais forma, sabe, Fabi? Porque esse negócio da cabeça, eu vou lembrar o que eu pensei ontem, vou lembrar o que eu pensei anteontem, você não lembra. Isso. A gente não consegue lembrar no detalhe. Você pode até lembrar a emoção macro que guiou grande parte do seu dia. Mas as pequenas você não lembra. E aí o caderno é, assim, fundamental, excepcional, assim. É verdade. Então, assim, de manhã, final da tarde, identifica como você passou o dia. Para prestar atenção mais nisso, né? Para entender. Lembrando que tudo aquilo que a gente... As nossas doenças, né? Aquilo que a gente sente como doença física, que já está no nosso corpo físico, ela não começa no físico. Não começa. Ela não está aqui. Então, se você tem o hábito de olhar para as suas emoções todos os dias, você salva o teu corpo físico. Com certeza.
você previne muita coisa. Previne. Cuidar do teu estado emocional previne muito o teu corpo físico. Porque a doença, ela começa no mental, antes mesmo do emocional. É aquilo que a gente pensa, o que a gente se permite deixar vir. Depois ela vai para o emocional. Se eu começo a ter raiva e guardar, como a Júlia falou, né? Se eu começo a ter raiva e guardar, se eu começo a ter medo e não expor, porque eu entendo que não é para fazer isso, porque eu vou me sentir... o que as pessoas vão pensar? Isso não se faz. Eu tenho vergonha disso, vergonha daquilo. A gente acaba mantendo tudo aqui dentro e uma hora vai ter que explodir. Uma hora explode. Né? A panela de pressão, e aí vai vir, né? Das mais variadas formas. Ou uma doença física, uma doença autoimune, ou uma doença, né? Ou uma depressão, ou uma crise de ansiedade. Né? E aí foi muito interessante porque a pandemia, ela gerou muitos desconfortos nas pessoas emocionais, né? Porque, óbvio, a gente está vendo alguma coisa muito nova. E eu tive uma crise de ansiedade no meio da pandemia. E eu, como eu nunca tinha me permitido parar para olhar para os meus sentimentos, eu nunca tinha reparado que aquilo que eu estava sentindo, eu já tinha tido em outros momentos da minha vida. Já tinha tido perto dos meus 32 anos, às vezes, eu acho que um pouco antes, com uns 20 e poucos. Ou seja, nas outras vezes, eu passei como um trator em cima de tudo que eu estava sentindo, ignorando tudo. E aí, no meio da pandemia, como a gente estava justamente olhando para dentro, porque a pandemia a gente olhou para todas as nossas sombras, né? Porque a gente não tinha aquela rotina de sair de casa e etc. Foi que eu comecei a perceber, nossa, isso daqui é ansiedade. Nossa, eu já senti isso outras vezes na minha vida. Olha e tudo porque eu me permiti sentir, olhar para mim, analisar, né? E aí foi aí que eu tive outro momento que eu tive uma grande ajuda dos óleos essenciais e dos florais, que foram assim fundamental para eu ultrapassar toda essa questão que veio, né? E é impressionante, né? Eu sou suspeita, eu sou muito fã de... E Júlia, quando você diz assim, eu me beneficiei dos óleos essenciais, nossa, foi incrível para mim quando eu me dei conta de algumas emoções e eu fui em busca desses recursos. Quais foram as primeiras reações que você teve? Qual foi o processo? Como que iniciou esse processo com o uso desses recursos na tua vida? Você quer que eu fale agora nesses últimos tempos ou... Sim, pode ser. Pode ser agora nos últimos... como que ele reage no teu corpo para você? Como é que ele se mostra? Claro. Fabi, fui lá, passei um óleo essencial, senti o cheiro, usei um floral, a gotinha. E aí? O que sente com isso? É uma coisa assim que... Os óleos essenciais, eu lembro que quando eu estava no auge da minha crise, eu tive 2 momentos muito críticos na pandemia, que aí eu acho que eu tenho, como foi no último ano, eu estava tendo muito esse ganho de consciência do uso dos óleos essenciais e dos florais, eu acho que eu consigo transmitir com mais clareza. Eu estava em crise no início de maio do ano passado, eu estava já um mês, a gente estava já desde março, né, na quarentena, e a rotina é toda enlouquecida com as crianças, porque elas não estavam gastando energia, aquela coisa de homeschooling, trabalho, tarefas de casa, porque estava sem faxineira, aquela coisa toda. Eu estava muito sem energia, Fabi, muito sem energia, apática, olhando para o computador e eu não conseguia agir, assim, com tarefas... paradas assim de um mês e eu fazia o que era só urgente, porque eu não conseguia ter aquela força para me organizar, para fazer, para acontecer. E aí eu lembro que eu comecei um protocolo de florais de Bach no dia 11 de maio. E florais de Bach e óleo essencial, específico para o que eu estava sentindo. Né? Com a já tinha a consciência de olhar e prestar atenção. Exatamente. Só consegue usar se a gente se conhece. Exatamente. E nesse caso, nem eu, como eu estava muito na crise, eu não fui a minha terapeuta. Eu pedi para a Cris ser a minha terapeuta, porque quando a gente está no auge do furacão, a gente não consegue olhar para a gente, né? Então, recorri a ela. Olhar de fora, isso mesmo. Exatamente. Fabi, vou dizer para você, 10 dias depois, eu já era outra pessoa. Em 10 dias, eu consegui zerar todas as pendências de um mês
em 10 dias. Eu voltei a ter energia, eu voltei a existir, porque antes eu estava subexistindo. Entendeu? Foi assim, e foi obviamente que os óleos essenciais, né, e os florais, eles trabalham de forma muito sutil, não é aquela mudança assim de um dia para o outro. As mudanças foram graduais, mas quando eu parei para analisar o que eu tinha feito naqueles 10 dias, que eu não tinha feito em um mês e meio, sabe? Eu falei, uau! Falei, o que é isso? Né? E acabou que foi a mistura que me acompanhou, né? Esses dois me acompanharam por grande parte do ano, até de fato a gente entrar no curso, e aí eu começar a experimentar outras coisas, né? Porque aí eu queria trabalhar as questões que a gente estava vendo no curso, né? Que a gente vai querendo aproveitar e se experimentar outras coisas. Mas eu fiquei impressionada com o ganho de energia que eu tive, né? O ganho energético que eu tive, a disposição, a clareza que me deu, né? Então, ou seja, é impressionante, assim, impressionante. Porque o floral, tanto os florais quanto os óleos essenciais, eles trabalham no equilíbrio emocional. Então, ele vai buscar, aquilo que você falou, eu não estava conseguindo colocar para funcionar, mas é porque o meu estado emocional ele estava bagunçado. Caótico, quando né? entra um recurso natural que tem o objetivo de trabalhar o equilíbrio das emoções, ele não vai fazer milagre. Não são gotinhas milagrosas, não é mágica de forma nenhuma. É simplesmente uma ressonância entre o que nós somos, que é aquilo que a gente é enquanto essência, em ressonância aquilo que a natureza nos dá. Que são os recursos que ela nos oferece. Então, essa ressonância faz com que se mantenha o equilíbrio. Quando você equilibra as suas emoções, automaticamente você clareia a mente, você traz clareza tanto na questão prática quanto nas questões emocionais. Porque é como se quando você está com as emoções bagunçadas, é como se tivesse uma teia, né? Tá tudo bagunçado aqui, então você está coberta. De alguma forma, você tenta olhar pelo buraquinho, mas não consegue, porque está tudo muito bagunçado. O floral e o óleo essencial, ele vem para trazer espaço. E aí você consegue enxergar o que está sendo preciso enxergar. Você diz, nossa, parecia que eu não ia dar conta, parecia que não ia ser possível. Né? Porque as pessoas podem pensar assim, como assim que estava tudo bagunçado e o floral foi lá e arrumou? Não, o que arrumou foram as suas emoções. Com certeza. E as emoções bem estruturadas, você emocionalmente bem, você fica mais consciente, você fica com mais clareza. Aí você consegue olhar para as coisas sem imaginar que está tudo muito. Nossa, tudo é muito na minha vida. Não, deixa eu olhar uma coisa de cada vez que é possível. Exatamente, isso que eu ia falar, porque quando você se permite, né, porque também é o se permitir, né, é usar os óleos, é usar os florais e se permitir para que as coisas aconteçam. Quando você usa, né, com aquela constância, né, porque eu fico brincando, né, é uma coisa que a gente falou no curso, não é a quantidade, eu não vou tomar um vidrinho de floral inteiro hoje achando que vai tudo resolver, não é assim, é aquele pouquinho todos os dias, né, o ganho de consciência que a gente tem, né? Eu acho que o floral e os óleos são um convite para a gente reavaliar a nossa vida, para a gente olhar com uma nova perspectiva. Claro. Né? E conseguir ter esse olhar, e aí sim as mudanças começam a acontecer. Né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas esperam uma pílula mágica, né? Eu vou tomar isso daqui e a mágica vai acontecer, vai tudo resolver. Mas não é assim, né? Eu acho que um bom terapeuta, né? Um bom tratamento é aquele que te dá independência para você olhar com uma nova perspectiva e você conseguir arrumar sua casa, você conseguir resolver suas questões, né? Porque os problemas não vão deixar de acontecer porque você está usando floral de Baal, porque você está usando os óleos essenciais. Eles vão continuar acontecendo, eles vão continuar ali no nosso dia a dia. O que vai ter a mudança é o nosso ganho de consciência e a forma como a gente vai reagir, né? É aquilo que eu falei, ao invés de eu explodir, eu vou pensar, será que agora é o melhor momento para eu falar? Será que agora é o melhor momento para eu me manifestar? Isso e mesmo. Aí, né? É de dentro para fora, exatamente, Lili. E é um processo, né? Não é algo momentâneo.
A Marcele falou, é um processo, é verdade, é um processo. É um Por isso processo. não dá, é diferente de você dizer assim, não, mas não dá. As pessoas me perguntam isso, não perguntam, Júlia? Elas dizem assim, não pode tomar de balde? Não pode usar de balde? Não pode, né? Aquela. Pode botar na veia direto, litrão, né? Mas assim, o que vai acontecer, né? As doses únicas que a gente diz, né? Vai tomar uma dose única, vai resolver algo para sempre? Não, não vai resolver para sempre. A dose única ela vai resolver para aquele. É como se você tivesse tomado 4 gotas. Né? Então você toma as gotinhas, você vai ter um tempinho a mais ali de uma dose única, mas você vai precisar refazer essa dose única. Então a indicação é, dentro desse processo que precisa se assentar, são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Por isso que é necessário que esse processo aconteça desta forma, porque também não dá para abrir tudo de uma vez. Né? Claro. Se a gente pensar que o floral ele vai trabalhar as camadas do que nós estamos sentindo, os óleos essenciais trabalham essas camadas, como a cebola, né? Que a gente faz a analogia da cebola, né? Então, esse processo da cebola, de olhar cada camada que a gente precisa ir retirando, se a gente vai lá e eu vou tomar todos de uma vez só, eu vou tomar um monte de uma vez só, o que acontece? A gente como terapeuta faz com que, ou para nós mesmos, a gente faz com que abra muitas portas que a gente não vai dar conta. Não dá conta. E eu vou falar por experiência própria, porque eu, quando comecei com os óleos essenciais e fiquei tão apaixonada por aquilo lá atrás, muito antes de pensar em fazer curso, muito antes de pensar em estar aqui um dia conversando com você, eu fui essa que eu falei, nossa, que maravilha. Depois que eu descobri que ele conseguia trabalhar as questões que a gente precisava, as nossas emoções, eu queria usar um quando eu acordava, um outro na hora no meio da manhã, um outro na hora do almoço, um outro de tarde. Vamos resolver tudo ao mesmo tempo. E agora? O que aconteceu comigo? Confusão mental. Não foi bom, não foi bom, não foi bom. Não repitam isso aí em casa, né? Não façam isso, crianças, não façam, né? Porque não é legal, assim, é muita coisa. Você tem um overestímulo, né? Uma superestimulação e você não dá conta de trabalhar todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que estão surgindo, que estão sendo colocados para fora. Claro, claro, é verdade. Porque se você abrir todas as janelas ao mesmo tempo, você não consegue nem perceber as emoções e nem trabalhar elas em você. Porque o floral, ele só vai despertar, não é ele que vai resolver, senão você fica dependente. E o floral não cria dependência. Exatamente. Nem os óleos essenciais, nada desses recursos cria dependência. O objetivo deles é fazer com que nós possamos nos trabalhar e desta forma a gente faça uma transformação. Então ele ajuda a equilibrar, porque tem muita coisa que dói. Tem muitas coisas que a gente vai entrar, vai acessar, que machuca, que você tem que retomar. E aí, se você não tiver o apoio do abraço, do conforto, que é o floral e os óleos essenciais te trazem, fica muito mais difícil de se trabalhar. Com certeza. Não vou mexer mais nisso. Não vou mais mexer, porque dói muito. Agora, se eu tenho algo que me ajuda, que me dá um recurso que me auxilia, que me dá alívio, desta forma eu tenho coragem para conseguir olhar para ainda mais emoções na minha vida. E fazendo uma limpeza. Você vai fazendo uma limpeza, então você vai tirando as camadas. Eu tirei uma camada, que é aquilo que aparece primeiro. O que vem depois? Eu tenho uma ansiedade. Aí, assim, eu vou trabalhar a ansiedade. O que surgiu depois da ansiedade? O medo. Depois eu tenho que trabalhar o medo. Exatamente. O medo. A emoção, eu preciso trabalhar ela. Só que eu preciso ir trabalhando aos poucos para que eu entenda e não volte mais. E o processo ser gentil, né, Fabi? Aquela coisa, gentileza, né, com você mesma, carinho com você, né? Claro. Porque eu acho que para o processo ser sustentável, para ele ser de fato um caminho ao autoconhecimento, ser uma coisa a longo prazo, ser uma mudança efetiva, ela precisa ser gentil. Isso. É verdade. Né? E aí eu vou falar para você, quando eu estava fazendo o meu caderninho, nas primeiras semanas, né, das emoções, não foi legal, não foi, porque eu olhei para coisas que eu não tinha percebido dentro de mim, entendeu? Eu consegui identificar que eu senti uma raiva que eu não sabia de onde é que era. Eu falei assim, para mim, e eu nunca nem tinha parado para perceber que aquilo dali era raiva. Claro. Entendeu? Porque você não, né? E aí eu lembro que teve uma semana em específica que eu falei assim, meu Deus do céu.
tá mexendo muito, olhar para aquelas emoções mexeu demais comigo e eu fiquei assim, caramba, né? E eu falei, não, vamos continuar e vamos aprender a ultrapassar isso, né? E é justamente esse ganho de consciência que a gente vai tendo e nos apoiando nos óleos essenciais, nos florais de bar, e isso aos poucos foi acomodando, foi assentando, foi, né, foi entrando em ordem, organizando. E aí eu falo, nossa, que bacana. E o mais legal de tudo foi ver, né? Quando eu terminei o primeiro mês do caderninho, né? Foi conseguir analisar como eu comecei as minhas emoções no início do mês. E aí, se você for ver, grande parte delas eram negativas, né? As emoções negativas. Sim. Mas aos poucos eu fui conseguindo terminar os meus dias com as emoções curativas. Eu comecei a conseguir aprender a usar elas no meu dia. Tá bom, tá tudo certo. Eu tô com raiva aqui porque aconteceu isso, eu fiquei chateada, tá tudo bem. Como é que eu posso transformar o meu dia? Como é que eu posso transformar esse sentimento? Né? E aí, esse ganho foi assim, lindo, sabe? É muito gostoso. Você começa a aprender a lidar com a emoção, né? Então, assim, entender que se eu ajo de uma forma, que aquilo que você falou lá no começo, Júlia, são as escolhas, né? Eu escolho o que eu quero fazer com elas. Então, se eu sinto raiva e tenho um comportamento, tenho uma atitude, e essa atitude ela me incomoda ou ela faz mal de alguma forma, eu preciso entender de que outra maneira eu posso minimizar e ressignificar essa raiva, deixar de sentir, não. Exatamente. Não posso esconder e deixar, não, mas a emoção é negativa, eu não vou sentir. Pelo contrário, é essa emoção que vai te ajudar a crescer. Ela que vai te curar, na verdade, né? Isso. E aí, tem uma frase, eu não sei se é de alguém, mas que fala, né? A doença, você tem que ser, a doença existe, né? E você tem que ser sua própria cura, né? E nós, terapeutas, não vamos curar ninguém, né? Não é o nosso objetivo, né? Se alguém te prometer cura através da terapia, não existe. Fuja dessa pessoa, porque não é o nosso papel, né? É justamente a gente dar ferramentas para que você promova a sua cura, para que você se entenda, para que você mergulhe dentro de você e tenha essa compreensão. Isso. É isso mesmo, é que a gente só é uma ponte, né, Júlia? Nós somos aquelas pessoas que tem as ferramentas, né, que vai ajudar a ponte justamente entre o paciente, né, o cliente, né, e as ferramentas que são os florais de Bar e os óleos essenciais, que é o nosso objeto de estudo. A gente vai fazer essa ponte para esse encontro acontecer, né? Claro, perfeito. Então a gente oferece o recurso, né? A gente é um educador. O nosso objetivo não é que o paciente ele se torne dependente nem do processo terapêutico e nem dos recursos, mas que a gente possa educar as pessoas para que elas possam entender das suas emoções, compreender como agir com isso e lidar com isso de forma agradável, saudável no dia a dia. Porque as emoções, elas vão existir. Os medos toda emoção ela tem um lado bom e um lado não tão bom. A gente só precisa entender para onde eu quero ir. Né? Para que lado eu quero ir? Pro lado não tão bom, eu vou acabar descontando minha raiva em alguém, eu vou acabar agindo de um jeito que depois eu me arrependo, então vão vir outras sensações e outras emoções. Agora, se eu entendo que eu posso transformar essa raiva para algo positivo, um crescimento meu, posso dizer, olha, espera um pouquinho, eu não estou podendo falar agora. Se eu uso a minha comunicação para dizer, neste momento, eu estou com raiva. Você pode esperar meia hora para eu me acalmar e encontrar uma maneira de se acalmar. Com certeza. Até acho que na sexta-feira com a Cris eu estava falando sobre isso, que tem pessoas que na raiva vão para academia, por exemplo. Escolhe extravasar, né? Extravasar de alguma forma. Mas quando eu sei o que me ajuda, tá tudo ok. Agora, quando eu não sei, eu vou sair atropelando todo mundo. Então, entender o que eu preciso fazer para eu fazer a escolha assertiva é a melhor opção. Esse é o caminho. E aí eu consigo identificar qual é o recurso que eu posso utilizar, né? De que maneira eu posso pedir ajuda, para quem eu posso pedir ajuda. Então, esse olhar que a gente oferece, né? O nosso olhar enquanto terapeuta, ensinar o paciente, ensinar as pessoas
a fazerem isso de uma forma do autoconhecimento mesmo, de uma forma que elas possam olhar, conseguir dar conta sozinhas disso. Esse é o nosso principal objetivo como terapeutas, né? Que a gente consiga oferecer esses recursos da natureza que são muito lindos e que trazem todo esse equilíbrio, que tem esse objetivo, né, Júlia? O objetivo principal dos olhos, então, como proposta hoje de dar para as pessoas o como, né? Como que esses recursos podem nos ajudar? Trazendo o equilíbrio. São eles que trazem, que nos abraçam, que abraçam o nosso corpo emocional. Exatamente, é um abraço. É um abraço que traz a gente... É exatamente isso, Fabi, que você falou. É um abraço que nos ajuda a entrar em equilíbrio. É exatamente isso. É um acolhimento, né? É uma ferramenta de acolhimento. Perfeito. Então, que esses recursos, que a gente possa se permitir. Quem não conhece, utilize, vai amar. Eu tenho certeza, depois vocês vão me contar. Porque é um recurso muito bom, é muito gostoso, porque ele traz realmente... A Júlia falou que em 10 dias ela percebeu uma mudança fenomenal, né? Então, assim, tem pessoas que nas primeiras semanas já percebem diferença. E pra quê? Mas pra que o floral e o óleo essencial servem? Como que ele pode ajudar? Em que momentos eles podem nos ajudar? Em vários momentos. Tudo aquilo que está relacionado ao nosso estado emocional e que talvez, por exemplo, quando a Júlia trouxe a questão de que ela estava totalmente desorganizada, achando que não ia dar conta de muita coisa, isso não está relacionado ao estado emocional dela diretamente. Mas tudo aquilo estava refletindo o que o emocional dela estava trazendo. E aí, quando ela vai buscar o que no emocional causou, ao invés dela tratar e buscar algo mais químico, pensando na questão de organização, de foco e de atenção, e ela vai buscar no emocional, tratar o emocional com recursos possíveis da natureza, automaticamente o físico se ajusta. Então eu trato o meu emocional para ajustar o físico. É um olhar diferente, né, Fabi? Porque eu poderia, né? Poderia pegar um desses, nem sei qual é o nome, dessas vitaminas energéticas, né? Tô precisando de quê? De energia, né? Vou pegar nessas vitaminas energéticas, vou me entupir de vitamina energética e vou dar conta do que eu preciso, né? Tentar dar conta do que eu preciso. E aí eu lembro que na época, né, a Cris falou assim, como é que tá o seu consumo de café? Aí eu falei, Cris, cada vez mais eu tomo mais café, porque eu preciso dar conta, eu preciso de energia, né? Ela, vamos testar você diminuir um pouco o seu café? Você pode continuar tomando, mas vamos diminuir. E aí eu me propus de eu tomava um balde de manhã e 2 expressos à tarde. Me propus de escolher um momento do dia para tomar o café, um único. Gente, quanta energia eu vi que eu tinha, juntando isso com o uso dos óleos essenciais e dos florais, e aí a gente vai entrar na parte energética, vibracional, né? O café, ele diminui a nossa energia, a nossa vibração. Né? E aí as pessoas, elas acham, vou tomar mais café para ter mais disposição, para ter mais energia. É extremamente ao contrário. E aí eu me percebi ficando sem café e ficando com muito mais energia pro meu dia a dia. Claro que eu gosto do cafezinho, continuo gostando e escolho tomar o momento que eu quero hoje em dia, né? Mas a relação mudou, né? Porque justamente eu comecei a perceber, junto com os olhos, junto com tudo, né, que ele não estava me fazendo bem. Que ao invés de ele me trazer a energia que eu precisava, ele diminuía a minha vibração energética. E aí eu podia justamente pegar as vitaminas e correr para a parte, para ter a disposição, né? Mas isso não ia resolver o meu problema, né, Fabi? Isso só ia mascarar o que estava acontecendo. Eu poderia me mascarar e tá tudo certo, né? Eu ia conseguir, de repente, ter o objetivo atingir o objetivo que eu estava precisando. Mas os óleos e os florais são justamente esse outro olhar, né? O que está causando isso? Né? O que está acontecendo no seu corpo que está em desalinho? O que está acontecendo nas suas emoções que estão em desalinho para você ficar assim? Né? E aí, ao invés de eu me entupir de vitaminas, me entupir de café e fazer um ciclo que no final poderia não ser um ciclo saudável, né? Eu parei para analisar a minha rotina. Eu estou dormindo bem? Né?
Não, não tô. Por quê? Porque eu não tô gastando energia durante o dia, meus filhos, né? Aquela rotina de casa enlouquecida com a pandemia. Tá bom, Claro. como podemos mudar isso? Né? Vamos diminuir o uso do café. Vamos começar a ingerir menos alimentos que sejam energéticos na hora de dormir. Né? Claro, Vamos claro. usar os óleos essenciais. E aí o que eu falo para quem me procura como terapeuta os óleos essenciais, os florais, são um convite para você reanalisar tudo. E aí, quando eu falo reanalisar tudo, é reanalisar tudo mesmo, né? É a sua Aham, rotina do sono, é a rotina de dias. Quantas coisas que você coloca na sua listinha de coisas para fazer aham. por dia? Porque às vezes você entope a sua lista de coisas numa lista irreal que você não vai conseguir dar conta, e isso no final do dia vai te gerar frustração, Sim, sim, né? é E aí verdade. uma emoção negativa atrás de outra emoção negativa causa aquilo tudo que a gente tá falando durante a live toda, né, Fabi? E então Uhum. é um convite para você reanalisar. Eu parei de fazer listas por dia e passei a fazer listas semanais, que aí eu vou juntando as coisas conforme eu vou conseguindo conjugar as coisas conforme meus dias vão acontecendo, né? E Uhum. parei de me punir também mentalmente no dia que eu não consigo dar conta do que eu me propus. Porque me punir não adianta, não vai me fazer ficar mais produtiva no dia seguinte. Vai me fazer acordar no dia seguinte já me sentindo mal porque eu não fui super produtiva no dia anterior, Claro. Não, sabe? tá certo, é verdade. Perfeito. É isso aí. E essa questão tanto do café quanto buscar um energético, o que acontece é que você recebe uma bomba, né? Uma bomba de energia, mas daqui a pouco você vai voltar para aquele estado de novo. Então, por que que não funciona? Que a pessoa diz assim, não funciona. Ele acaba tirando tua energia. Porque você tem um pico muito alto, quando você volta mais cansada. Muito mais cansada. E Quando aí eu você... percebi que boa parte das emoções negativas que eu tinha no meu dia a dia, até às vezes de ficar sem paciência com os meus filhos, né? Aquela coisa assim que você dá você não é que você briga com criança, mas você dá uma resposta que você poderia não ter dado, tão ríspida. Sem E eu dúvida. comecei a perceber que isso, na verdade, não era porque eu era assim. É porque eu estava cansada, com energia baixa. E aí eu Uhum. comecei a perceber os gatilhos. É Claro. justamente de você parar para analisar, opa, eu tô assim, não é porque a criança está sendo demais, não é porque, por conta disso ou por conta daquilo. É porque eu, Júlia, não estou bem e eu Uhum. preciso descansar. Eu Isso. preciso começar a prestar atenção mais no meu corpo Uhum. e botar a máscara de oxigênio em mim para eu ficar bem e poder ajudar o próximo. Aí seja meu filho, seja meu marido, seja uma pessoa na rua, seja meu paciente de terapia, né? Uhum. A irritabilidade aumenta, a paciência diminui. Esse é o processo, Exatamente. né? Então, a tua irritabilidade, ela fica lá no pico, você se irrita com tudo, com todos nós, né? Nos irritamos nesses movimentos todos. Se você não percebe que tá tendo uma irritação e do porquê dessa irritação, às vezes é pelo cansaço, às vezes é pelo excesso de pensamentos, às vezes é pela cobrança, autocobrança de não ter dado Demais. conta. Então, você entra num processo de irritação e automaticamente a tua paciência ela vai no pé. Qualquer olhada mais torta é motivo de fazer um estardalhaço, né? Exatamente. E com todos e tudo e todos, né? Todos e Às vezes as todos. pessoas olham assim, o que está acontecendo? Eu não nem fiz tanta coisa assim, né? Então, esse processo de se conhecer, entender, por isso o caderninho ajuda. Quando eu paro para Demais. escrever, nossa, eu estou me sentindo irritada, mas o que está acontecendo, né? O que eu deixei de fazer? Eu estou me cobrando porque estou sentindo medo, eu estou ansiosa porque eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E aí, quando você começa a entender, a parar para prestar atenção o que aquela irritação representa, que não é a irritação em si, é o que ela está representando. Aí eu consigo trabalhar em mim. Entendi, eu estou me cobrando demais. Eu tenho um processo muito alto de autocobrança e aí eu me irrito. Então eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Não. Aí eu Exatamente. preciso entender o que eu tenho que fazer com essa autocobrança. Se eu me cobrar o tanto que eu quero, o tanto que eu desejo, tá me fazendo bem ou tá me fazendo mal? Tá me causando um terror na minha vida, porque agora tá descontrolando tudo ao mesmo tempo, não só a mim, não é só a minha irritabilidade, mas tá descontrolando tudo.
a minha área afetiva, a minha área familiar, está descontrolando tudo. Então, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é que eu consiga olhar para isso e dizer, para que eu preciso me cobrar tanto? O que eu posso fazer? Talvez a lista esteja realmente muito grande por dia e nem que você quisesse, é humanamente impossível. Impossível. E aí, não tem a ver com autocobrança, tem a ver com a querer fazer algo que está além daquilo que é possível para qualquer um. Para qualquer pessoa, independente se você ficasse sentada 14 horas trabalhando no seu dia, às vezes você não vai conseguir produzir, porque é impossível. Você botou uma meta irreal, né? E aí foi muito interessante ver, né, analisar, parar e reparar a frustração, como ela aparece, analisar a raiva, analisar essas emoções negativas, né? Porque antes eu tinha medo de sentir, porque eu achava feio, não posso sentir isso, né? Não é bonito, né? A gente foi ensinado que não pode, né? A criança tá lá brincando com o amiguinho, não quer entregar, não quer emprestar o brinquedinho. Empresta, para de ser egoísta. Meu amigo tá chorando, né? Claro, claro. Então, isso foi um ganho assim maravilhoso. Parar de ter vergonha de ter esses sentimentos, essas emoções, e parar para analisar elas, né? Analisar, entender e ver como tá, o que eu posso fazer com elas, né? Assim, então, isso para mim foi um dos obtiveram milhões de ganhos, né? Assim, que eu, além de ter aprendido de ter uma nova formação. Mas esse ganho terapêutico, não só para eu ter a ferramenta para ajudar quem escolhe estar comigo, mas para mim mesma, né? Porque eu preciso, para eu poder ajudar quem me procura, eu preciso entender tudo isso, eu preciso ter passado pelo processo, né? Porque não adianta só estudar, assistir todas as lives, ler todos os livros, se você não sente em você o processo acontecer, né? Fica muito mais fácil quando você passa pelo processo. Se permite passar pelo processo. Isso, é verdade. E Júlia, uma das coisas que normalmente as alunas nos perguntam muito é assim, será que eu vou conseguir aplicar? Será que eu vou conseguir saber qual é a essência certa, qual é o óleo essencial certo que eu tenho que fazer? Então, esse é o maior frio na barriga que surge, né, das pessoas que fazem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, de como foi dentro do processo da formação, como foi pós-formação aplicar. Porque o nosso objetivo na formação é que vocês saiam realmente com ferramentas, não só técnicas, mas as ferramentas relacionadas ao atendimento em si. Então, até os feedbacks que você está tendo dos seus pacientes. Então, assim, como foi esse processo para você? Claro. Eu vou contar um pouquinho antes, né? Quando eu comecei a fazer os atendimentos, né? Ainda não tinha informação, eu sentia muita insegurança mesmo na hora de fazer um protocolo, né? Sim, será que estou escolhendo o melhor óleo essencial para aquela pessoa? Será que eu estou tendo o entendimento correto do que aquela pessoa está precisando? Então, às vezes, para entregar um protocolo, demorava às vezes muito tempo, porque eu não me sentia capaz, né? Será que ficava com aquele medo, né? Então, uma das coisas que eu justamente quis procurar a formação foi, eu penso, informação empodera, né? Então, eu vou procurar informação com as professoras que eu super admiro, que eu vou conseguir, de fato, ter esse ganho, né? E realmente foi muito interessante, Fabi, porque eu posso dizer que eu comecei a terapia, o curso de formação, né? De uma forma super insegura, eu demorava para passar, né? Dependendo do protocolo era mais fácil, dependendo do protocolo era um pouquinho mais difícil, e eu senti um pouco mais de insegurança. E aí ver esse caminhar ao longo do curso, né? Foi muito interessante, né? Primeiro porque antes eu não passava floral de bar, né? Antes eu era só os óleos essenciais, então teve esse outro olhar com o acréscimo dos florais de bar, né? Então, era uma coisa que eu já usava para mim, mas eu não passava para os meus pacientes porque justamente eu não tinha o conhecimento, né? Claro. Então, foi muito legal ver os óleos essenciais, aprender mais sobre os óleos essenciais, ir mais a fundo, né? Justamente, uma das minhas grandes questões, e que a gente trabalhou muito no curso, foi como fazer uma boa anamnese. Né? Porque qual seria a melhor pergunta para fazer? Como fazer com que o nosso paciente,
de fato, digam o que a gente precisa escutar, né? Para tomar as nossas decisões. Então, essa parte foi muito importante. Né? E aí depois, agora, eu fazendo os protocolos, está muito mais fácil, né? Porque a gente entendeu justamente a fundo como funcionam as emoções. Eu pude mergulhar nas minhas próprias emoções. E aí agora, quando eu vou fazer as perguntas, eu tenho perguntas muito mais assertivas para fazer, né? Eu consigo extrair da pessoa, e não só do que ela me fala, mas também do gestual, do olhar, né, de como a pessoa vai se comportando durante o nosso bate-papo. Eu vou fazendo as minhas anotações e tudo isso colabora para no final eu sentar, né, porque eu não dou prescrição durante o atendimento, eu sempre peço para depois, que eu vou enviar depois com calma, né? E os feedbacks que eu tenho tido são incríveis, assim, as pessoas, assim, eu lembro, eu tenho uma paciente que eu trabalhando com ela questões relacionadas à menopausa, ela tinha uma insônia muito grande. Na primeira noite de floral, ela disse que dormiu a noite toda. Olha, que sentiu uma paz incrível. Eu falei, olha, nem tinha chegado o óleo dela, essencial, era só o floral. Eu falei, bem... Olha que lindo. Lindo, né? É incrível, né? Então, dá muito mais segurança, né? Porque a gente vai a fundo nisso durante o curso. Né? Então, assim, por enquanto, os feedbacks que eu tive pós-cursos foram todos, assim, muito bacanas, assim. Tô gostando muito. Inclusive, a filha de uma amiga minha, eu fiz para mãe e para filha, né? Eu fiz protocolos individuais, mas fiz para mãe e para filha. A filha amou o floral e tomou, acho que em vez de tomar o vidrinho em 20 dias, tomou o vidrinho em 10 dias. Aí a mãe ligou para mim super preocupada. Júlia, ela acabou já com floral. Tem o quê? 10 dias? Eu nem sei se tem 10 dias. Eu falei, não, pelas minhas contas tem 10 dias. Mas fica tranquila que não tem superdosagem, né? Não vai acontecer nada demais. Você vai ter que mandar fazer outro, não tem problema. Claro. Mas ela adorou, entendeu? Que então, legal, assim... que legal. E você falou que a informação, ela empodera, né? E quando isso a gente já falou, eu e a Cris, a gente sempre fala sobre isso, pela experiência que a gente já tem como ela falou na sexta-feira, ela falou quase 2 décadas. Eu falei, Cris, não conta essas coisas. Não precisa fazer esse tipo de conta. Não precisa fazer esse tipo de conta. As formações que a gente acabou fazendo, elas nos davam a parte técnica. A gente saía de lá sabendo o nome das essências, para que servia, o que se ia fazer. Agora, quando a gente pensou em estruturar a formação, a gente pensou numa formação que desse para as pessoas, para os terapeutas, a possibilidade deles realmente atenderem. Não era só para sair com o nome do floral ou com o recurso em si. Mas por isso a gente criou o módulo do ser terapeuta, ensinar... Que eu achei lindo esse módulo ser terapeuta. Lindo, 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 lindo. Porque dá esse empoderamento, literalmente, né? De entender o que é o atender em si. Porque nós não somos prescrevedores, a gente não prescreve floral. Sabia? Esse daqui é o meu caderno do curso. Olha só o quanto que eu anotei no curso. Olha que a gente envia toda a apostila, né? Envia, mas eu ia toda a aula, eu assistia a aula. Olha só, para as pessoas verem como eu realmente gostei do curso. Eu assisti a aula ao vivo, eu não faltei nenhuma aula ao vivo. Eu assisti todas as aulas ao vivo. E à noite, para eles subiam o vídeo na plataforma no mesmo dia. À noite, depois que meu filho mais novo dormia, eu assistia em 1.5 para assistir também um pouco mais rápido, para fazer as anotações e pegar... Porque durante a aula você não consegue notar tudo que você gostaria, né? Dos insights que vão vindo. Então, depois eu reassistia para pegar, para não deixar escapar nada, entendeu? Pra vocês verem como eu gostei, como de fato foi assim. Eu assistia 2 vezes cada aula, porque era muita informação. O curso é muito rico de informação. Então, é impossível alguém sair do curso e dizer que não tem ferramentas para trabalhar. Entendeu? Porque é de fato denso, né? Tem muita informação, tem muita coisa poderosa, que se você parar para analisar, olhar com calma as aulas, né? Se entregar ao processo, você tem tudo para sair de lá e começar a atender. É né? verdade. E a melhor parte de tudo é que são recursos que realmente ajudam as pessoas. E a gente vê isso na prática nos atendimentos. Né? Quando todos os feedbacks que a gente recebe,
É lindo de ver quando a pessoa diz assim, nossa, eu não estava dormindo, eu consegui dormir, eu estava muito ansiosa, agora já estou conseguindo organizar minha vida, eu estava sentindo muito medo, eu não conseguia entrar em ação, agora eu já estou fazendo tal coisa. Então é muito lindo de ver isso, é muito gostoso de poder sentir essa energia das pessoas e a gente poder ser essa ponte, né? De entrega. Essa facilitadora, né? Essa facilitadora para entrega. Então, são recursos que funcionam de verdade. Eles não são curativos, como a Júlia falou, não tem nada a ver com cura. Eles são recursos onde eles trazem o equilíbrio para as nossas emoções, mas eles realmente são muito bons. São coisas que nos trazem alívio, que é o que a gente está precisando. Né? Então, exatamente. Júlia, te agradeço imensamente, de coração, por você estar aqui comigo hoje. Foi uma conversa deliciosa. Foi. Muito obrigada por tudo. Parabéns. Eu que agradeço, Fabi. Processo lindo, maravilhoso. Então, assim, agradeço demais. Muito obrigada. Agradeço demais o convite, agradeço demais você e a Cris pelas aulas maravilhosas. Vários sábados eu estava lá chorando porque caíam alguns insights, eu me permitia sentir, eu falava, gente, isso me lembrou tal coisa, né? Então, assim, foi um processo além das aulas, né, muito gostosa, das aulas que de fato tem muito conteúdo. É um processo terapêutico que a gente vai passando, né? Que a gente se permite, né? Então, eu queria agradecer demais vocês pela entrega maravilhosa, né? De todo o curso e também pelas nossas amigas de formação, porque foram mulheres, que time de mulheres incríveis, todas, assim. Então, também foi muito gostoso acompanhar o desabrochar de cada uma de formas diferentes, né? Mas todos foram desabrochar lindos, né? E agradecer vocês duas que conseguiram facilitar esse processo aí. Só gratidão no meu peito. Isso, muito feliz. E lembrando que essa semana então nós estamos com a semana, né, Júlia? A gente se propôs a fazer uma semana, uma série de lives, vão ser 2 semanas. Hoje na sexta-feira a gente já fez, hoje eu estou com a Júlia. Na quarta-feira vai ser a Cris e a Cleide que vão estar juntas. Elas vão falar sobre os estragos do tédio. Então, a gente vai começar a falar sobre cada emoção, né? Contando um pouquinho como que você se sente com ela, o que realmente é. Então não percam todos, segundas, quartas e sextas desta semana e da semana que vem, nesse horário das 19 horas, nós vamos estar aqui. A gente espera muito vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada pela presença de todos, pela energia maravilhosa. Uma ótima semana a todo mundo e até quarta-feira. Até. Beijo. Beijo, Fabi.